Então ele a penetra, rasgando sua juventude em pedaços a cada impulso. A dor é como um golpe de faca no espaço delicado entre seus dedos dos pés, exceto pelo fato de que ele não está acontecendo lá. Está acontecendo em algum lugar mais próximo do seu coração e de sua mente. É isso. Oi! Hoje eu vim fazer a resenha do livro Herdeiras do Mar. E a história vai se tratar sobre duas irmãs coreanas, a Hana e a Amy. E a história se passa em duas épocas diferentes. Primeiro, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, na Coreia. E a segunda parte vai se passar em 2011. O livro ele é contado em duas versões, vai ser sempre relatando a visão da Hana e um capítulo relatando a visão da Amy. Enquanto a visão da Hana vai se passar sempre em 1943, a Amy vai se passar já em 2011. Bom, o que está acontecendo ali? Na plena Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a Coreia. Então, quem governava ali no Japão não, na Coreia, era o governo japonês, instituindo regras e mudanças na Coreia, como, por exemplo, era proibido ser falado o coreano. As pessoas na Coreia tinham que aprender e começar a falar japonês nas ruas. Né? Além disso, a cultura mesmo, as pessoas foram tendo que se modificar e começar a seguir o padrão japonês. Os nomes, por exemplo, o governo do Japão instituiu que os nomes tinham que ser nomes japoneses. Né? Então, assim, na família das nossas protagonistas, que é a Hana e a Amy, a mãe e o pai delas tentam preservar essa cultura coreana. Então, entre eles ainda, eles permitiam que as duas falassem coreano. O nome das duas, a mãe acabou escolhendo um nome que tivesse significado tanto em coreano, como tivesse significado também em japonês, para que nunca nenhum soldado desconfiasse de alguma coisa. Né? É importante dizer, assim, que o livro ele traz uma descoberta para muitas pessoas, porque muitas pessoas desconheceram, né, o que aconteceu na Coreia em plena Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, que pertencia ali ao grupo do Eixo, né, ele é aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, invadiu a Coreia. Enquanto a gente sabe e o mundo se atentou muito ao que estava acontecendo ali na Europa, né, a gente desconhece o que o Japão causou à Coreia, e principalmente o que causou às mulheres coreanas, né? A gente vai tratar no livro sobre o que foram as mulheres de consolo. As mulheres de consolo, que foram muitas milhares de mulheres que eram raptadas dos seus lares e levadas para serem de consolo para os soldados japoneses, né? Elas eram violentadas pelos soldados japoneses. E é isso que acaba acontecendo com a Hana em 1943, quando ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos e a Amy, que é sua irmã mais nova, ela tem 9 anos. Né? Bom, as duas, elas são coreanas e elas vivem numa ilha na Coreia e elas pertencem a uma cultura, elas têm uma cultura na ilha delas, que todas as mulheres, elas que promovem o alimento para a casa delas, né? Elas que pescam, elas têm uma habilidade assim, conseguem segurar o fôlego por muito tempo embaixo d'água. Elas pescam muito e elas vendem os peixes. E a Hana acaba seguindo os passos da mãe também. Ela aprende a ser essa mergulhadora, especialista, assim, da cultura deles. Enquanto a Amy, por ser mais novinha, ela não consegue ainda fazer essas coisas, né? Tudo muda quando um dia Hana tá mergulhando, enquanto a Amy tá na praia, observando a irmã. E a Hana vê de longe um soldado japonês se aproximando da Amy, da irmã, sendo que o soldado não visualizou a Amy na praia. Ele está indo em direção à praia, mas ele ainda não vislumbrou que tem uma garotinha ali. A Hana, quando vê essa cena, ela se desespera, porque ela já ouviu falar, outras vezes na ilha mesmo ali, o que os soldados japoneses eram capazes de fazer, eles eram extremamente perigosos, que ela nunca poderia ficar sozinha com um soldado japonês. Então ela sabe que tem que temer os soldados japoneses. E quando ela vê um soldado japonês se aproximando da irmã de 9 anos dela, ela se desespera, ela sai correndo
E ela meio que se joga na frente da irmã dela. Antes que o soldado visualize a irmã, ela se joga na frente, chama a atenção do soldado para que a irmã possa fugir, né? E acaba que o soldado... Aparecem outros 2 soldados e eles capturam a Hannah e levam. E a Hannah se deixa levar. Ela não grita, ela não pede socorro nem nada, com medo exatamente de acabar chamando a atenção para a irmã dela. Bem, a Hannah, ela é levada pelos soldados japoneses e ela acaba virando uma mulher de consolo. É extremamente triste o que acontece. A história da Hannah é muito, muito triste. E não é fácil de ler. É uma leitura muito cansativa psicologicamente. As cenas são muito fortes. Então, se você tem tendência a sofrer algum tipo de gatilho, cuidado, porque o livro ele é cheio de gatilho, né? Que envolva abuso sexual, violência, é cheio. E não é fácil de ler, porque milhares de mulheres e crianças, garotas, foram, né? Mulheres de consolo para os soldados japoneses. Então, isso aparece muito durante o livro. E não é fácil. Você acompanha a trajetória da Hannah quando ela é levada pelos soldados. E você vê todas as violências. Porque o livro, ele mostra tudo o que está acontecendo, sabe? Ele não poupa as cenas pra gente. É assim, é muito difícil mesmo. Enquanto a Hannah, ela é levada pelos soldados, né? Ela acaba perdendo... o que acontece com as mulheres quando elas são levadas. Elas acabam perdendo toda a sua imagem, a sua personalidade, né? Eles mudam o nome, dão outro nome para as garotas. Eles cortam o cabelo das garotas, dão outras roupas. E eles acabam levando a Hannah para uma espécie de bordel. É um bordel onde ela vai encontrar que tem outras mulheres ali. E assim, são muitas garotas, eles colocam tudo dentro de um trem pra levar, assim, se eu não me engano, eles saem da Coreia e elas levam as meninas em direção à Manchúria. E assim, são muitas garotas e mulheres de idades diferentes. Você, assim, é chocante ver o que essas pessoas passaram, sabe? Enquanto a Hannah vai passando por tudo isso, né, a gente não sabe o que é que acontece ali com a família da Hannah que fica pra trás, né? A Hannah é levada da família, explorada sexualmente, né? Virou uma mulher de consolo, mas naquela época não se falava sobre isso, não se tinha ideia do que estava acontecendo, da existência dessas mulheres de consolo. Só sabiam que os soldados levavam essas mulheres e que não acontecia coisas boas, né? Sabia-se que essas mulheres elas eram exploradas sexualmente, mas não tinha ideia que existia uma função, um papel para essas mulheres, sabe? Desse jeito. E quando a gente muda a época para 2011, a Amy já está com 77 anos e a gente vai ver a visão dela, né? A gente vai ver como é que foi para essas famílias que tiveram mulheres das suas famílias arrancadas dessa forma. E, assim, o tabu que era na época, principalmente na Coreia ali, né? O tabu de não se mencionar uma mulher que foi violentada era uma coisa assim que ninguém falava, porque era vergonhoso para a família ter uma mulher dessa, né, fazendo parte da sua família. Então, assim, a gente vê muito como é que a Amy teve que lidar com isso, se silenciando, né? Ela nunca fala sobre a irmã dela. A Amy já tá idosa, ela tem 2 filhos adultos que não moram na ilha com ela. Esses 2 filhos dela moram na capital da Coreia, né, em Seul. E ela acaba indo visitar os filhos uma vez por ano. Porque uma vez por ano ela participa de umas manifestações que tem na Coreia, que são as passeatas das quartas-feiras. Toda quarta-feira há uma passeata feita por mulheres na Coreia. Essas mulheres exigem que o governo japonês se posicione e assuma os crimes de guerra que eles cometeram contra as mulheres coreanas, né? Que são as mulheres de consolo. Isso é uma coisa que o governo japonês nunca assumiu, né? Eles tentaram com que não fosse mencionado, que isso fosse um fato esquecido na história, mas essas mulheres, elas permaneceram fazendo manifestações todas as quarta-feiras em frente à embaixada, exigindo que o Japão se retratasse, assumisse os crimes de guerra
e se retratasse para que isso entrasse na história e que as pessoas, o mundo, soubesse o que aconteceu com aquelas coreanas, para que o mundo não se esqueça do que aconteceu e para que isso nunca mais se repita. Então, a Amy acaba acompanhando essa manifestação. Os filhos da Amy nunca souberam o que aconteceu, né? A Amy é extremamente fechada, ela se cala, se silencia com esse fato de ter perdido a irmã. E os filhos ficam meio assim por fora, sem saber o que aconteceu. O que aconteceu com a família da Hannah, né? O que aconteceu com a família da Amy, no caso, que é a mãe deles, né? O que aconteceu com o pai, com os seus avós? É realmente assim, desconhecido, porque realmente as famílias se silenciavam sobre esse assunto. Então, nesse livro, a gente vai conhecer a visão da Hannah, né? Que foi levada, sequestrada, mantida como uma mulher de consolo para os soldados japoneses. Era uma forma de recompensar os soldados, dar um tipo de consolo para eles, já que eles estavam ali na linha de frente, lutando pela pátria. Então pegavam essas mulheres coreanas e davam para eles, né, como se elas fossem um objeto. E a gente acompanha toda a trajetória da Hannah, envolvida no meio de toda essa violência sexual, que é horrível, são as cenas mais tristes que se possa imaginar. E ao mesmo tempo a gente também, nos capítulos que são os capítulos que a gente consegue dar algum respiro, né? Que é no futuro com a Amy. E aí a gente fica vendo esse silêncio, essa carga que a Amy traz dentro dela, né? De ter tido uma irmã que foi carregada. E é pesado. Então, em 2011, eles constroem a Estátua da Paz na Coreia, que é uma estátua que vai representar essas mulheres de consolo, e que foi, inclusive, o Japão tentou fazer um acordo com a Coreia para que tirassem essa estátua e se calassem sobre o que aconteceu, né, tentando silenciar mesmo as mulheres para que essa vergonha não recaísse sobre o governo japonês, né? Eles nunca quiseram assumir até hoje o que aconteceu na Coreia. Tem um trecho no livro que fala exatamente sobre o significado da Estátua da Paz, né? A importância que essa estátua, esse monumento tem para essa história dessas mulheres, né, que passaram por isso. 2 artistas criaram a Estátua da Paz para lembrar o sofrimento das assim chamadas mulheres de consolo. Esse monumento é para todas as mulheres e meninas que foram forçadas à escravidão sexual militar, perdendo sua infância, sua família, sua saúde e sua dignidade, e para aquelas que perderam suas vidas, cujas histórias nós jamais conheceremos. Eu dei 5 estrelas pro livro, apesar de ser extremamente triste. Eu adorei o livro, eu achei muito importante, eu achei ele essencial, acho que as pessoas têm que ler, as pessoas têm que conhecer essa história, saber pelo que essas mulheres passaram, e assim, o conhecimento, né, que isso traz, e assim, a mensagem de que nunca esqueça o que aconteceu, para que isso nunca volte a acontecer na história, né? Então, apesar de ser muito triste, apesar de destruir psicologicamente você, eu recomendo muito esse livro. Acho que se você tiver algum problema com gatilhos, não leia. Ou leia pausadamente, devagar, respira, leia um pouquinho, mas é um livro muito forte, é um livro com cenas muito fortes, muito pesadas, mas que tem um significado e tem uma importância muito forte, sabe? E 5 estrelas. 5 estrelas total. Eu espero que vocês leiam. Eu espero que vocês gostem. Eu acho muito difícil alguém não gostar desse livro. Então é isso. Eu vou ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado. Tchau!